Vamos lá? Estamos com o curso de dispositivos móveis. O curso que é muito promissor e que hoje em dia está dominando o mercado, tá certo? Vamos para mais esse curso e o que é que vamos ver, né? Vamos fazer uma revisão, vamos ver como é o mercado de trabalho, vamos ver como é, o que é que a gente precisa na realidade para ser um técnico bem conceituado, para ser um técnico de alto nível, né? Nesse módulo eu vou estar explicando para vocês tudo que um técnico de manutenção em dispositivos móveis, o que ele precisa ter, né? Além de ética, o que é que ele precisa estudar, o que é que ele precisa saber para passar uma segurança para o seu cliente e ser diferenciado no mercado de trabalho. Nesse módulo, vamos explicar tintim por tintim, passo a passo. Bom, pessoal, eu falo sempre que um bom profissional, ele tem que estar qualificado tanto na prática, no manuseio com o smartphone, no manuseio com o celular, quanto na parte teórica, ele saber conversar, ele saber convencer um cliente, ele saber dar explicação técnica de um defeito para o cliente ficar satisfeito, para que o cliente também entenda o que é que ele está falando. Um técnico, ele tem que ter na teoria todos os passos, todos os estudos, desde a eletrônica básica até a eletrônica mais avançada em termos de componentes no celular. Um técnico não é só aquele que pega o celular e conserta. Um técnico perfeito e um técnico ideal é aquele técnico que conserta, explica para o cliente, convence o cliente e conquista a confiança do cliente. Essa conquista dessa confiança vai fazer com que, mesmo que você não conserte, porque não só depende de você para o conserto do celular, depende de peça, depende se o celular tem ou não conserto. Mas, se você é um técnico qualificado, o cliente vai ver e ele vai confiar em você. Então, às vezes, você não vai consertar o celular do cliente, por um motivo ou por outro, mas ele vai sair satisfeito e vai falar de você para todo mundo. É essa que a gente chama propaganda boca a boca. E um bom técnico, ele tem que estar qualificado para conseguir, para ganhar a confiança do cliente. Bom, mas ele tem que estar certo, qualificado. E como é que ele vai estar qualificado? Ele tem que estar qualificado na teoria também. Ele tem que saber do que é constituído o celular, das peças, dos componentes que tem ali dentro, para que ele possa, sim, saber para ele e saber passar para as pessoas também. Então aqui nós vamos tá destrinchando alguma coisa ou as coisas que nós precisamos e o que o técnico precisa saber para que ele seja um técnico qualificado, tá certo? Vamos dar conceitos aqui de eletricidade, vamos saber o que é corrente, vamos saber o que é tensão, vamos saber quais são as ferramentas que vai ser possível para fazer essa medição de corrente, essa medição de tensão, qual a diferença entre corrente e tensão, porque um técnico ele tem que saber tudo isso, ok? Fique ligadinho, porque vamos voltar aqui agora e vamos colocar aqui no quadro tudo, detalhe por detalhe, para você. Para entender melhor todos os conceitos de eletricidade, nós precisamos ir lá atrás, né? Nós precisamos ir lá atrás na matéria. E nós sabemos que toda matéria, ela tem átomos. Átomos é a menor partícula, né, da matéria. Então, toda matéria nós temos o quê? Toda matéria nós temos átomo. E esse átomo aqui, ele é constituído na sua parte exterior, que é chamado de eletrosfera. Ele é constituído aqui na eletrosfera dos elétrons. Na parte do centro aqui, que nós chamamos de núcleo,
estou colocando essa setinha para cá, nós temos dois componentes, né? Nós temos dois elementos, duas partículas aqui. Nós temos aqui o próton, né? Os prótons, e nós temos os nêutrons. Então, essas três partículas aqui, elétron, prótons e nêutrons, faz parte aqui, compõe, na realidade, o átomo. A partir daí, nós vamos entender todo o conceito de eletricidade e vamos entender todo aquele conceito de tensão, de corrente, quais são os tipos de tensão, quais são os tipos de corrente, e aí a gente vai prosseguir. Observe aqui que nós temos elétrons, como falei na parte externa, nós temos prótons e nêutrons. Os elétrons, eles ficam em movimento, em constante movimento aqui na parte externa do átomo. Já o próton e o nêutron, eles ficam parados, né? Eles ficam parados aqui no centro, no núcleo do átomo. Obviamente, nós temos sinais para essas partículas. O elétron, ele tem uma carga negativa, por isso que o sinal é negativo. O próton, ele tem uma carga positiva, por isso que o sinal é positivo. E o nêutron, ele não tem carga, ou seja, ele tem carga nula. Observe que nós já vamos começar a entender, através desses sinais, dessas cargas aqui, um pouco de eletricidade. Por que isso? Porque toda parte elétrica, né, ela vai fazer o quê? Ela vai aqui ter diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? A gente vai ter cargas balanceadas e vamos ter cargas desequilibradas. Vamos entender o que é isso, para vocês entenderem o que é essa diferença de potencial que eu estou falando para vocês. Bom, os elétrons, né, têm carga negativa, os prótons têm carga positivas. As partículas, elas podem ter mais carga positiva. Quando ela tem mais carga positiva, ela tem falta de elétron. Quando ela tem mais carga negativa, ela tem excesso de elétron. Como nós sabemos, os elétrons, eles que se movimentam. Bom, aqui nesse átomo nós temos cargas negativas e cargas positivas. Vai acontecer um desequilíbrio, né, entre essas cargas, ou seja, eu vou ter mais cargas positivas ou mais cargas negativas, ocasionando um desequilíbrio. Eu digo que eu tenho uma carga balanceada quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, as cargas são iguais. A gente está falando aqui unicamente de um átomo. A gente sabe que são vários e vários e vários átomos, ok? Bom, então eu vou ter cargas aqui diferentes. Então elas estão desequilibradas. Esse desequilíbrio vai gerar uma diferença de potencial, chamado de DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai fazer com que haja uma atração, entre os polos negativos, que é o elétron, e o polo positivo, que é o próton. Para que haja esse equilíbrio, sempre o elétron vai estar em busca do próton para equilibrar essas cargas, né? Quando está muito mais negativa do que positiva. Então os elétrons, ele vai estar sempre em movimento, é ele que está sempre também em movimento, então ele vai estar se deslocando, sendo atraído pelo lado positivo. Já que sabemos o conceito aqui, como está distribuído aqui as partículas, né, no átomo, eu vou falar especialmente de uma partícula aqui, de um elemento, tá certo? Este aqui, o elétron.
é esse camarada, é esse componente que é responsável por gerar a eletricidade. É ele que é responsável por fazer com que todos os equipamentos funcionem. É ele que é responsável por fazer com que o televisor funcione, que um aparelho de som funcione, que um computador funcione. É ele responsável por fazer com que o smartphone funcione. Nós sabemos que ele tem carga elétrica negativa. Por isso que eu falei para vocês que, aqui é o elétron. Várias cargas negativas aqui de elétron. E quando eu jogo ele aqui no mesmo sentido, negativo, 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 negativo. Todos estão no mesmo sentido. Quando os elétrons eles estão ordenados no mesmo sentido, ele gera o que chamamos de corrente elétrica. Professor, entendi. Os elétrons ordenadamente no mesmo sentido gera a corrente elétrica. E é a corrente elétrica que vai fazer com que todos os aparelhos eletrônicos funcionem. Ok? Então, o que é que mais sabemos disso aqui? Mas sim, o senhor colocou aqui várias cargas, né, de elétrons, várias partículas de elétron aqui. Sim, isso não tem limite? Aí é que é o X da questão. Sim, tem limite. E a gente precisa medir. Para que a gente tenha um conhecimento disso aqui, dessa medição, de qual é o limite, de quanto tem, nós definimos grandeza. Toda a grandeza ela tem que ter limite. Toda a grandeza ela é medida, seja de qual maneira for, ela é medida. Neste caso, essa grandeza aqui do elétron, no caso da corrente elétrica, ela é medida por uma unidade chamada de ampere. Então, quem é que vai medir a minha capacidade de corrente? Aí eu falei limite. Onde eu falei limite, entendam capacidade. Quem é que vai medir essa capacidade de corrente? É o ampere. Professor, e o que é o ampere? Vocês estão aí me perguntando, porque eu tenho certeza disso. O ampere é a quantidade de elétron que vai passar em um determinado condutor em um segundo. Por exemplo, eu tenho aqui um fio. Nesse fio aqui, a gente fala, grosseiramente, a gente fala, aqui passa corrente. Mas agora você já sabe que aqui está passando elétron. E quantos elétrons estão passando aqui, professor? Aí a gente sabe agora o significado do ampere. É através do ampere que a gente vai medir, vai saber a capacidade de elétron que tem aqui. Quantos elétrons tem aqui? O ampere é quantos elétrons passam em determinado condutor em um segundo. Vamos supor que eu chegue aqui, corte no fio, eu corte aqui o fio, né? Isso aqui é teoricamente falando, que quando se corta o fio não existe mais corrente, mas vamos supor que existisse e aqui ficasse caindo os elétrons aqui, a gente cortou o fio aqui. Quando a gente corta uma mangueira que está passando água, não vai cair a água ali? Então vamos supor que a gente cortou aqui o fio e está passando, está descendo aqui os elétrons. A gente marca um segundo e vai ver quantos elétrons está passando aqui. Quantos elétrons conseguir passar aqui? Essa é o que a gente chama de ampere. É o que a gente chama de ampere. Então, o ampere é a quantidade de elétrons que passa em um segundo. Então, toda a corrente elétrica ela é medida em ampere. Nós temos fusíveis, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar em fusível, e todo mundo sabe o que é, né? O fusível, ele tem um fiozinho ali, para aquele fiozinho partir, quando a quantidade de ampere ultrapassar o que aquele fiozinho ali
suporta. Por isso que os fusíveis estão nos aparelhos eletrônicos, justamente para quê? Para proteger a sobrecarga nesses aparelhos, ou seja, o aumento da corrente repentino. Se o fusível está ali, ele queima e não deixa quem está lá na frente, após o fusível, no caso, queimar, que são os componentes eletrônicos, né? Então, o ampere é que vai fazer essa medida de corrente. Veja bem que vocês já estão entendendo o que é corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de corrente, ou de fluxo ordenado de elétron. Vocês já estão entendendo como é que a gente mede a capacidade de corrente, que é através do ampere. E o que é um ampere? Vocês também já estão sabendo que é a quantidade de elétrons que passam em determinado condutor num período de 1 segundo. Ok? Bom, eu vou apagar aqui, que eu vou explicar para vocês agora também o que é corrente elétrica. Vou apagar aqui essa parte toda. Eu gosto sempre de fazer anotações progressivas. Então, o que eu já falei aqui sobre os principais, né, as partículas que fazem parte de um átomo, que é elétron, próton, nêutron. A gente já falou que o elétron é carga positiva, o elétron é carga negativa, o próton positiva e o nêutron carga nula, certo? A gente já falou que é o elétron que é responsável pela corrente elétrica e que a capacidade dessa corrente elétrica é medida através do ampere. Bom, a corrente elétrica, ela que vai fazer, como eu falei, todos os elementos, todos os equipamentos funcionar. Mas ela não trabalha sozinha. Ela precisa de alguém que leve, né, ela até esse equipamento, para que esse equipamento funcione. Quem é esse componente? Esse componente é o que nós chamamos de tensão elétrica. Tensão elétrica. Bom, o que é a tensão elétrica, professor? A tensão elétrica, ela é a força que impulsiona o elétron. O elétron precisa chegar nos equipamentos para funcionar, para passar no circuito, que a gente chama de circuito elétrico, que tem internamente nos componentes, para que faça esse componente funcionar. Bom, então, como é que eu vou fazer com que esse elétron ele circule por todos esses componentes, né? Circule por todos esses componentes dentro do equipamento? Quem vai fazer isso, o papel de fazer isso é da tensão elétrica. A tensão elétrica, ela vai gerar uma força para que seja impulsionado esses elétrons e que eles circulem em toda a parte interna, no caso que a gente chama de um circuito elétrico. Bom, corrente elétrica. A corrente elétrica faz o equipamento funcionar. É ela que faz o equipamento funcionar, o computador ligar. Tensão elétrica é a força que vai impulsionar o elétron ou é a força que vai impulsionar a corrente elétrica. Eu dei um exemplo mais cedo aqui de uma tomada. Bom, quando nós temos uma tomada lá fixada na nossa casa, na parede, naquele momento ali, nós temos tensão elétrica ali, naquela tomada. Bom, e o senhor falou em tensão e falou em corrente. Quando é que vai existir a corrente? A corrente vai existir a partir do momento que eu coloco a tomada macho aqui, né? Que eu chego, pego a tomada do televisor e coloco aqui, e no momento em que eu aperto o botão de ligar no televisor. A partir do momento que eu liguei o televisor, aí vai ser a tensão elétrica, vai ser gerado, né? Vai impulsionar
o elétron através da atração dos polos que eu falei, positivo e negativo. Então, essa atração do elétron se movimentando em direção ao próton, né? Essa movimentação é justamente a corrente elétrica, e quem vai fazer isso circular justamente é a tensão elétrica. Então, quando eu coloco a tomada aqui, não vai existir ainda a corrente elétrica. Para existir a corrente elétrica, é preciso que o circuito esteja fechado. Quando o circuito vai estar fechado? No momento que eu apertar o botãozinho de ligar o televisor. Então aí eu vou fazer gerar a corrente elétrica e o televisor vai funcionar. Bom, então como a gente aprendeu, a tensão elétrica, ela vai impulsionar, né, os elétrons, gerando também a corrente elétrica, que vai fazer com que os equipamentos funcionem, certo? Fazer com que os equipamentos liguem, né, literalmente falando. Agora nós temos dois tipos de tensão. Preste bem atenção nisso. Nós temos a tensão alternada e nós temos a tensão contínua. Isso é muito interessante para a gente aprender. Qual a diferença da tensão alternada para a tensão contínua? Bom, a tensão alternada eu vou achar sempre nas tomadas da nossa casa, tá certo? E a tensão contínua eu vou achar sempre dentro dos equipamentos, na parte do circuito eletrônico dos equipamentos. Bom, nenhum componente eletrônico, nenhum equipamento, melhor dizendo, eletrônico, ele resiste à tensão alternada. A tensão alternada é aquela tensão que, com o passar do tempo, ela muda de sentido, ou seja, ela está positiva, com o passar do tempo ela vai ficar negativa, com o passar do tempo ela vai ficar positiva, com o passar do tempo ela vai ficar negativa. Vou ilustrar para você aqui através de um gráfico. Aqui é um gráfico onde nós temos um senoide, ok? Onde nós temos um senoide, que é aqui o eixo o eixo Y, e aqui o eixo X, né, que é aqui a ordenada, que é a abscissa. Então aqui, ó, aqui vai representar o valor da tensão, né? Vai representar a tensão, ó. Nesse quadrante de cá, tensão positiva, nesse de cá, tensão negativa. E esse aqui da abscissa vai corresponder ao tempo. Então, com o passar do tempo, a tensão que era positiva, ela vai se tornar negativa. E aqui continua até, né, cortar energia, acabar a energia, acabar a corrente elétrica. Então aqui, ó, com o passar do tempo, aqui ainda está positiva, mas com o passar do tempo ela vai se tornar negativa. Tá certo? Vamos dar um exemplo clássico disso aqui, a tensão da nossa casa de 110 volts. A tensão da nossa casa não é só 110 volts positivo, ela é 110 volts positivo, 110 volts negativo. Por quê? Porque ela atende por essa senoide aqui, e no X, que com o passar do tempo, ela vai mudar o sentido do positivo para o negativo. Vocês já pararam para perceber que nós, quando vamos ligar qualquer aparelho na nossa casa, nós não olhamos qual o lado que a gente está colocando a tomada, se é assim ou se é assim? Por quê? Porque a tensão ali é alternada. Então aqui, hora aqui vai ser positivo, hora vai ser negativo, hora aqui vai ser positivo, hora vai ser negativo. Então vai estar assim. Então não preciso estar colocando certinho. Agora já observe qual a diferença de você chegar no controle remoto de uma TV, que nós temos lá duas pilhas. Se a gente colocar a pilha invertida, não funciona. Por que isso? Porque ali já não é mais tensão alternada. Ali é o que a gente chama de tensão
contínua. A tensão contínua, ao contrário da tensão alternada, ela vai permanecer, né? Com o passar do tempo, ela vai permanecer no mesmo sentido. Olha o gráfico dela aqui, ó. Por exemplo, vou fazer a mesma, né? A mesma ilustração, ó. Aqui é o tempo e aqui é a tensão. Observe que com o passar do tempo, ela permaneceu positiva. E aqui é positivo. Então, o que é positivo, o que é negativo, Isso na tensão contínua. Tá? Vamos dar um conceito agora mais prático do que é tensão contínua e do que é tensão alternada. A tensão contínua, ela tem polos fixos. Quais são esses polos? Nós já sabemos, positivo e negativo. A tensão alternada, ela tem polos alternados, ou seja, varia, né? Varia não, me desculpe, não é essa palavra varia, alterna, porque variar é diferente de alternar, tá certo? Variar, se essa tensão aqui, ora está 110, ora está 90, ora está 80, ela está variando o seu valor. Porém, ela está positiva, ela não está alternando o sinal. Agora, quando ela é alternada, ela alterna de positivo para negativo. Ok? Entendeu? Variar é variar valores, porém no mesmo sentido. Alternar não, muda o sentido. Ok? Então, o técnico, mesmo dispositivos móveis, ele tem que saber esses conceitos para que ele possa dar uma manutenção na placa lógica, para que ele possa estar explicando para o cliente determinadas situações. Nós vamos mais adiante e vamos ver mais conceitos em relação a essa parte chamada de eletrônica básica, né? Então a gente vai ver mais conceitos em relação à eletrônica e eletricidade também. Observe que eu falei para vocês que os equipamentos eletrônicos, eles não suportam tensão alternada. Então, o que é que podemos fazer para que ele funcione? Ele só funciona com tensão contínua. Antigamente, existia um aparelho que a gente chamava de eliminador. Isso nos tempos passados. Hoje, nós chamamos esse mesmo eliminador de fonte. E qual o papel dessa fonte? O papel dessa fonte é converter, transformar de tensão alternada em tensão contínua para que seja possível com que os equipamentos eletrônicos funcionem. Os equipamentos eletrônicos, eles não suportam variação de tensão, certo? Eles não suportam variação nem alternância de tensão. Os equipamentos eletrônicos são compostos por componentes semicondutores, né? Diodo, transistor, resistores, capacitores, e também por circuitos integrados, né? Os chamados CI, que nós chamamos também de chips. E esses elementos, esses componentes, eles não suportam variação de tensão e queimam. Então nós precisamos, vou pegar aqui para vocês, nós precisamos de eliminador. Esse eliminador daqui, hoje é chamado de fonte, certo? Então, esse aqui é de um notebook. Aqui nós vamos entrar com a tensão alternada, com a tomada de tensão alternada, e aqui, ó, vai sair a tensão contínua. E esse aqui, esse conectorzinho que nós plugamos no notebook para que ele funcione. Aqui nós temos só o positivo e o negativo. Observe aqui que ele fica isolado, ó. Essa parte metálica aqui é o negativo e a parte interna é o positivo, ok? Bom, nós temos um elemento aqui, ó, que todo técnico tem que saber trabalhar com ele, chamado de multímetro. Multímetro é porque faz múltiplas
medidas, né? Ele faz aqui medida de corrente, através do amperímetro, ele faz medida de tensão, através de voltímetro, ele faz medida de resistência, entre outras medidas. Bom, todo técnico tem que saber trabalhar com multímetro. Nas próximas aulas, nós vamos ver como é que nós trabalhamos com multímetro e com outros instrumentos também que nós precisamos ter na nossa gama de ferramenta, ok? Bom, pessoal, finalizamos por aqui essa nossa aula de conceitos básicos, né, de eletrônica, de eletricidade. Isso é de suma importância para a formação de um técnico. Como eu falei, um técnico não é só aquele que na prática conserta um celular ou faz determinada coisa. Um técnico completo, um técnico ideal, é aquele técnico que tem os conceitos básicos, aquele técnico que sabe entender como funciona dentro de um aparelho eletrônico e que consegue explicar de maneira convincente, de maneira com que o cliente possa pegar confiança nele e possa dizer lá na frente que um excelente técnico lhe atendeu. Ok? Nas próximas aulas vamos ver mais conceitos de uma maneira mais prática e vamos prosseguir nossos assuntos do nosso curso de dispositivos móveis. Ok?